Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o OAB Nacional e você é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as novidades voltadas às prerrogativas da advocacia e a criação de um grupo de trabalho para dar novo parecer sobre o Código de Processo Penal no Congresso Nacional. Confira na entrevista. Presidente, antemão, por que ainda há o desrespeito com as prerrogativas dos advogados e das advogadas de todo o país? Essa pergunta que você me faz, ela é uma pergunta muito profunda, né? E ela tem um cunho, até poderia dizer, filosófico. A resposta para isso, bom, primeiro, nós vivemos num Brasil, nós vivemos em um país em que parte das pessoas, eles se relacionam com a lei e utilizam a lei como ato de autoridade. Ainda nós temos um ranço ditatorial no Brasil de uma interpretação ditatorial da legislação e a sua aplicação também. Então, há pessoas que fazem da interpretação e da aplicação da lei um ato de autoridade, não um ato democrático. E fazer da interpretação e da aplicação da lei um ato de autoridade encerra violações a várias coisas, a vários dispositivos constitucionais, a vários princípios democráticos, dentre eles as prerrogativas profissionais. Então, é preciso reconhecer que ainda no Brasil há pessoas com esses vieses autoritários, né, que abusam da interpretação democrática da norma brasileira. Uma segunda questão é também a falta de conhecimento da advocacia e do uso correto dos instrumentos para se combater essas violações. E eu acredito que essas duas coisas a ordem vem tratando já há um bom tempo, né? No diálogo que ela estabelece com os órgãos correcionais, com os tribunais superiores, da importância de se reconhecer as prerrogativas como extensão do direito de defesa do cidadão, e agora, por todo o Brasil, nessa gestão que vemos inaugurar escolas de prerrogativas para levar a advocacia a um conhecimento. Então, é importante realizar este combate dessa parte autoritária que utiliza a lei como um ato de autoridade e, por outro, a formação do advogado, porque quanto mais a ordem combater, né, esses autoritarismos, esses arroubos autoritários e mais formar advogados e advogadas versadas na defesa das prerrogativas, o futuro é uma reversão deste quadro, uma reversão rápida que pretendemos desse quadro. Puxando um gancho do que o senhor falou há pouco, o que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito para garantir o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela atua na defesa das prerrogativas nas suas três esferas federativas. Então, começa lá na subseção, que é na cidade onde trabalha o advogado, na comarca onde possa ter ocorrido uma violação, depois passa pela seccional e passa pelo Conselho Federal, né? Esse sistema de defesa das prerrogativas, compostos pelas três esferas, tem feito muito pela advocacia todos os dias. Nesse momento em que estamos falando, há uma comissão de prerrogativas, de uma subseção, de uma seccional, e até mesmo nós aqui no Conselho Federal estamos defendendo uma advogada, um advogado em todo o lugar do Brasil. Mais ainda, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem trabalhando também com afinco, e isto começa na gestão passada e agora se potencializa com o presidente Felipe Santa Cruz, o diálogo nas três esferas de poderes, sobretudo no poder legislativo. Então, nós estamos obtendo inúmeras conquistas no poder legislativo que vem aprovando leis para reafirmar a importância das prerrogativas da advocacia no Estado democrático de direito. A maior conquista que nós tivemos nesse sentido foi a aprovação da lei que criminaliza a violação das prerrogativas. Mas, além desta, há outras que também
que também tramitam e que queremos ver aprovadas no Congresso Nacional, como aquela que diz respeito sobre a nulidade de um ato processual por ofensa às prerrogativas profissionais, ou como esta agora que o Conselho Federal encaminhou por meio dos deputados que integram a bancada da advocacia no Congresso, a frente de defesa da advocacia no Congresso Nacional, de autoria do nosso conselheiro Ulisses Rabaneda, que propõe uma mini-reforma processual penal para ressaltar, para aprimorar o direito de defesa do cidadão e também as prerrogativas da advocacia. Só para você ter uma ideia, num desses projetos, um antigo pleito da advocacia de se colocar nas audiências no mesmo patamar promotores e advogados. É comum acontecer ainda no Brasil, para espanto de todos, que numa audiência penal a acusação, que é o papel também de um advogado qualificado como promotor de justiça, esteja num patamar superior do que o advogado de defesa ao lado do juiz. E são modificações que nós estamos propondo em prol das prerrogativas e da advocacia. Então, o trabalho é muito grande, é muito intenso, de defesa propriamente dita pelas comissões, pelo sistema OAB, nos órgãos correcionais, no CNJ, mas também estamos cientes da necessidade de estabelecer esta relação com os poderes da República e com o poder legislativo para aprimorar as leis, para aprimorar a legislação brasileira, a fim de que as prerrogativas avancem em nosso país. Mudando de assunto, você sabe o que é o Plano Nacional de Ação para a Valorização da Advocacia e do Advogado com Deficiência? Se ainda não, este é o momento certo para compreender mais um trabalho da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional. Acompanhe. O nosso plano da advocacia com deficiência, de valorização da advogada e do advogado com deficiência, vem de um provimento do Conselho Federal da OAB, o provimento 177 de 2017, graças ao trabalho da comissão àquela época, presidida pelo nosso então presidente Josemar, da seccional da OAB do Mato Grosso do Sul, que com isso criou, então, diretrizes para que não só o Conselho Federal, mas todas as seccionais também possam promover medidas de inclusão e acessibilidade do advogado, da advogada com deficiência, contemplando também o que o sistema OAB aprovou durante o seu segundo Fórum Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizado em junho de 2018, em parceria com a OAB Paraná, e na época presidida pelo nosso hoje tesoureiro Noronha, e a comissão, estando à frente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a nossa querida presidente Berenice, que hoje também integra a nossa comissão nacional. Estamos falando de um projeto voltado ao Brasil inteiro, sem exceção, né, doutor? Já que o assunto deve ser de responsabilidade de toda a advocacia. Exatamente. É uma previsão de que o sistema OAB, o Conselho Federal, as seccionais, primeiro precisam aprovar o seu respectivo Plano Nacional de Valorização da advogada e do advogado com deficiência. A comissão tem se esforçado nesse sentido, tem contado, como é de praxe, com a colaboração da própria diretoria do Conselho Federal, do nosso presidente Felipe Santa Cruz, que tem motivado, incentivado aquelas seccionais que, porventura, ainda não formalizaram o seu Plano Nacional de Valorização da Advocacia e do Advogado com Deficiência, o façam, justamente para que possa depois ter, de maneira clara, objetiva, concreta, quais são as medidas, quais são as ações para que se garanta uma maior acessibilidade e inclusão dos advogados e advogadas com deficiência. Isso tem a ver, por exemplo, com o próprio cadastro desses advogados e advogadas em cada estado. Tem a ver, por exemplo, com a garantia dos recursos de acessibilidade, das salas da OAB com toda a acessibilidade, a participação desses advogados e advogadas nas comissões, por exemplo, de inclusão, de acessibilidade que o próprio Poder Judiciário tem em cada tribunal, tem a ver também com critérios para uma anuidade diferenciada para esses advogados e advogadas com deficiência, a capacitação
desses advogados e advogadas com deficiência, tanto pela Escola Nacional de Advocacia, como pelas escolas nas seccionais, e, finalmente, também medidas voltadas ao próprio emprego do advogado e da advogada com deficiência. Ou seja, são várias ações, várias diretrizes, e justamente por isso a importância desse plano de valorização do advogado e da advogada com deficiência. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. No Brasil, as agressões contra crianças e adolescentes em 2021 somam quase 121 mil casos. O número é preocupante, principalmente quando comparado ao ano anterior, onde mais de 150 mil denúncias foram registradas. O assunto acende um alerta não só às agressões, mas também voltado ao combate ao trabalho infantil e à segurança jurídica de adoções no país. Acompanhe na entrevista. Nós não podemos entrar neste assunto sem antes ressaltar a defesa dos direitos da criança e do adolescente, seja em qual lugar ela estiver. E a comissão tem realizado ações no tocante a este assunto, né? Sim, a comissão tem realizado eventos, desde que ficamos em dias e meses, né, fazendo o trabalho virtual com a pandemia. A comissão tem realizado audiência pública, tem realizado webinário, e o último que aconteceu foi sobre adoção segura, adoção legal. E é fundamental que, nesse momento, nós tenhamos que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com as crianças e os adolescentes no momento em que o país vive uma crise pandêmica, mas uma crise, sobretudo, econômica também. E que milhares de crianças, meninos e meninas, estão fora da escola. E aí nós estamos falando de todas as crianças, como prevê o Estatuto. O Estatuto da Criança prevê que todas as crianças, né, devem ter os seus direitos assegurados, né, e as garantias, inclusive, de não sofrer qualquer tipo de risco ou dano. E eu gostaria de enfatizar, Paulo, a importância de se ter dados estatísticos. O país está precisando mapear em todo o território nacional a situação de crianças e adolescentes atualmente, principalmente no que diz respeito aos maus tratos. Crianças que estão sendo vítimas de violência intrafamiliar, inclusive vindo a óbito, ocorrendo homicídio, né? Homicídio seja, né, por responsabilidade da família e também por responsabilidade do Estado. Então, responsabilizar não é somente o que precisamos fazer. Precisamos, sim, trabalhar com a prevenção, e a prevenção é fundamental nesses casos de violência intrafamiliar, de maus tratos. Precisamos entender que a escola é um dos lugares mais importantes para a formação cidadã da criança, e a escola também protege. Portanto, a escola é um dos lugares onde se pode identificar todos os tipos de violência, inclusive violência que a criança sofre na família, não é? E não por acaso, uma data entrou no calendário do país, o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. O momento não deve ser celebrado, obviamente, mas sim utilizado como fonte de conscientização deste crime, inclusive que a senhora falou há pouco. Ainda no Brasil, é comum a gente acompanhar situações como essas, e quais são as principais delas? Veja, primeiro há de se dizer que não existe essa classificação crianças inocentes. Crianças são crianças, né? E evidentemente que as crianças são inocentes. As crianças nascem, né, e vão formando a sua personalidade de acordo com o ambiente e absorvendo aquilo, né, que é passado para elas pela família.
essas violências replicam na criança, né, vários sentimentos. E as violências, quando ocorrem, elas ficam como marcas no corpo e na alma. Ou seja, violências que causam danos físicos ou psicológicos, ou seja, crianças que muitas vezes é necessário ser retirada do âmbito da sua família e ser institucionalizada e muitas vezes destituída do poder familiar e colocada numa lista para adoção. Essas crianças, elas não perdem essa imagem, esse sentimento, essa percepção da violência que ela sofreu. Evidentemente que há necessidade de se ter um olhar, né, de afeto, de carinho, de atenção e de cuidado muito maior com essa criança. Mas é preciso também que se compreenda que esse dia ele é um marco para chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do Brasil, né, evidentemente por força de esse ser um dos maiores fatores de violência praticado contra crianças. Outro assunto a ser discutido aqui trata da 5ª Conferência de Direito Ambiental, realizada no ano passado, e toda a discussão acerca desta temática. A programação do evento discutiu ainda assuntos atuais e importantes, não só sob a ótica dos desafios e responsabilidades da advocacia ambiental, mas também na preservação, sustentabilidade e soberania dos biomas brasileiros. O evento discutiu os desafios e responsabilidades na advocacia ambiental, na preservação, sustentabilidade e soberania dos biomas brasileiros. A gente consegue, mesmo que de forma breve, compreender a importância do que foi este evento virtual para a advocacia e principalmente para o nosso país? Olha, Paulo, o tema, a princípio, ele foi pensado de modo a englobar a participação de todo o Brasil. Nosso país é muito vasto, os nossos biomas são únicos, necessitam de proteção, e o evento foi pensado nesse formato justamente para possibilitar a participação de todos e para prender a atenção do nosso público-alvo, porque esse público sabia que em algum momento seria tratado algo que que está muito presente na vida dele, né? Como a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, enfim, todos os biomas. A questão de colocar a responsabilidade da advocacia na preservação desses biomas foi uma ideia justamente para auxiliar o advogado. Por quê? Porque nós, enquanto advogados, somos muito responsáveis nessa conservação, seja no momento que nós atuamos de forma preventiva, orientando os nossos clientes a como se portarem ante as questões ambientais, seja nos nossos escritórios, nos nossos processos, desenvolvendo teses que poderão ou não ser acatadas pelo Poder Judiciário. A senhora, durante o seu pronunciamento na conferência, disse, abre aspas, o homem é a única espécie que precisa ter sua relação com o planeta regulamentada. A relação que mantemos com nossas cidades também determinará o futuro. Não há como pensar no meio ambiente apartado da soberania, fecha aspas. É um alerta e, ao mesmo tempo, uma reflexão do que somos, fazemos e entregamos ao meio ambiente? Claro, é um alerta e uma reflexão. Realmente, nós somos a única pessoa, a única espécie que se relaciona com a natureza que precisa ter essa ação regulamentada, né? Se não houvesse tal regulamentação, eu acredito que o mundo já estaria muito pior, né? Lógico, pecamos por ausência de normas, pecamos por conflitos de normas, pecamos por ausência de fiscalização. E quando eu faço essa reflexão que somos regulados, nossa relação é regulada, eu chamo as pessoas a pensarem nas suas atitudes, né? Nas suas atitudes enquanto cidadão e cidadão do mundo, eu não digo só cidadão brasileiro, né? Repensar como utilizamos os nossos meios de transporte, o que fazemos com o nosso lixo, o que fazemos com as nossas florestas, com as nossas águas, que são extremamente importantes para a sobrevivência do planeta.
E a questão das cidades realmente me preocupa, né? A questão das construções irregulares, do desmatamento para que essas construções irregulares elas existam, e a questão da soberania foi o que eu te disse agora há pouco na primeira pergunta. Não há como pensar o meio ambiente com a intromissão de outros chefes de Estado nos nossos biomas. Nós devemos a cada momento reforçar que os biomas são nossos, as florestas são nossas, as águas são nossas e, por isso, temos a responsabilidade com a sustentabilidade, com produção cada vez mais limpa e eficiente. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!